Olá pessoal, no tutorial de hoje nós vamos aprender a configurar e programar um display LCD utilizando aí o Arduino. Esse display LCD que a gente vai usar, ele é 16 por 2. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo ter 16 caracteres da esquerda aqui para a direita em duas linhas, linha 0 e linha 1. Dessa forma, então, eu posso escrever aí até 32 caracteres nesse display. No tutorial de hoje, então, a gente vai precisar do Arduino, do display LCD, de um resistor de 220 e um potenciômetro. Vamos começar, então, fazendo aqui as ligações de alimentação do protoboard, ligando aqui os 5 volts e ligando aqui o GND. E eu vou passar também essas alimentações aqui para a parte de cima do protoboard. Beleza, agora a gente vai ver como que nós vamos fazer as ligações aqui do display para que ele funcione. Primeiramente, o primeiro pino aqui, ó, da esquerda para a direita é um pino de aterramento, que é aí correspondente à alimentação propriamente dita do display. Então a gente vai ligar lá no barramento de terra. O segundo pino é o pino de VCC, que é também de alimentação do display. O terceiro pino é um pino aqui, ó, como o próprio nome indica, que vai definir o contraste do display. E a gente vai ligar nele então um potenciômetro para a gente regular esse contraste. Vamos então, ó, ligar o pino mais à esquerda do potenciômetro no terra e ligar o mais à direita no VCC, para a gente então ligar o pino do meio aqui, ó, para definir o contraste do display LCD. A gente vai ver quando a gente estiver simulando que alterando o valor do potenciômetro ali, né, da resistência, a gente consegue alterar o contraste. O pino RS ele vai definir qual registrador dentre os registradores disponíveis do LCD eu estarei editando. Isso é feito lá na parte de programação. Então, eu vou ligar esse pino no pino 12 do Arduino. Então, eu vou puxar aqui para o pino 12. O pino RW define se a operação é de escrita ou leitura do display LCD. Se a gente aterrar ele, quer dizer que eu vou fazer uma operação de escrita. Se a gente colocar VCC, é uma operação de leitura. Então, como a gente vai escrever no display, eu vou aterrar esse pino aqui, ó, no barramento de terra. Feito isso, eu tenho o pino E, que é um pino aí que permite habilitar ou não a escrita no display. Esse pino também ele vai ser aqui, ó, conectado ao pino 11 do Arduino. E eu tenho aqui então, ó, 8 pinos do DB0 até o DB7, que são os pinos de dados, ou seja, através desses pinos que eu passo qual caractere que eu quero escrever. No caso do display LCD, ele pode funcionar em dois modos. Um modo de 8 bits, em que eu utilizo aí o DB0 até o DB7, e um modo de 4 bits. A gente vai fazer nessa aplicação de hoje a utilização aí do modo de 4 bits, que vai aí do DB4 até o DB7, porque a gente já consegue, nesse modo de 4 bits, escrever todos os caracteres alfanuméricos. Então, a gente vai ligar eles aqui, ó, o DB4 no pino 5 do Arduino, o DB5 no pino 4, o DB6 no pino 3, o DB7 no pino 2. E resta então aqui, ó, dois pinos, que são os pinos de iluminação de fundo do display, que é realizado por meio de um LED, sendo que aqui é o anodo do LED e esse pino aqui é o catodo. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ligar aqui então, ó, o LED, o resistor já está ligado no barramento de VCC, e eu vou ligar aqui então do pino do anodo para o barramento aqui do resistor.
e do catodo para o barramento aqui de terra. Feito isso, eu já tenho então todas as conexões necessárias ao funcionamento do meu hardware. Vamos analisar então como que a gente vai programar o Arduino para que ele escreva aqui no display. Para escrever no display, nós vamos utilizar uma biblioteca que já tem aí todas as funções de configuração desse display. Para utilizar essa biblioteca, basta a gente vir aqui em Libraries, e é essa biblioteca aqui, ó, Liquid Crystal. Essa biblioteca ela pode ser importada, ou seja, vocês podem fazer o download diretamente do site do Arduino, e aqui no 123D Circuits ela também já está implementada. Então, para utilizar ela é só clicar aqui em Include, que aí eles já incluem a linha de código que vai importar essa biblioteca, permitindo então que nós utilizemos as funções dessa biblioteca então. Continuando, já que eu já incluí a biblioteca, a gente vai utilizar a seguinte função: Liquid Crystal LCD, que é uma função que vai definir para a biblioteca quais pinos do Arduino eu estou utilizando para configurar o meu display. Lembrando então que o primeiro valor aqui, o primeiro argumento dessa função é o pino em que eu liguei aí, ó, o pino do Arduino em que eu liguei o pino RS do display, que foi no caso o pino 12. O segundo argumento é o pino do Arduino em que eu liguei lá o pino 6, que é o pino de Enable do display, que no caso foi o pino 11. E os outros 4 argumentos seguintes são os pinos em que eu liguei os barramentos de dados do display, que foram o pino 5, 4, 3 e 2 do Arduino. E eu termino aqui com um ponto e vírgula. Agora eu posso ir então para o meu Void Setup. E aqui no meu Void Setup, eu vou começar então informando para a minha biblioteca qual o tamanho do meu display LCD através da seguinte função, lcd.begin, e eu escrevo então a quantidade de colunas que o meu display tem e a quantidade de linhas. Feito isso, o próximo passo então é definir o cursor, ou seja, a localização do cursor a partir de onde eu começo a escrever o meu código. Então vamos utilizar a função lcd.setCursor. E eu vou começar então da linha 0, ou melhor, coluna 0, linha 0. O primeiro argumento então é a coluna, o segundo argumento é a linha. E eu já vou então começar escrevendo. Eu vou escrever através da seguinte função, lcd.print, e dentro do argumento aqui eu posso escrever um texto. Se for um texto é entre aspas duplas, e se for uma variável é só colocar a variável ali sem aspas duplas. Então vamos escrever aqui, ó, projeto set. Então eu já configurei tudo aqui no meu Void Setup. E eu posso então no meu Void Loop escrever aí, ó, na próxima linha do display então. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou definir a posição do cursor através da função lcd.setCursor. Vou colocar aqui coluna 0 e a segunda linha. E vou então escrever mais uma palavra, lcd.print, entre aspas duplas, teste. Então vamos verificar agora como que ficou aí o nosso programa, que escreve então na primeira linha do display projeto set e na segunda linha teste. Vamos carregar. Percebam que ainda não aparece nada do display.
porque o meu contraste estava no mínimo. Então, vocês já conseguiram observar aqui a função do potenciômetro na hora de definir o contraste. Então, ó, se eu for reduzir aqui, ó, o contraste diminui. Logicamente, aqui no software não está linear, mas na prática essa variação seria mais linear do que está sendo aqui na simulação. Bom, de qualquer forma, a gente conseguiu então escrever na primeira linha, projeto 7, e na segunda linha aqui, teste. Percebam que dá para notar aqui, ó, que existem 16 posições correspondentes aos 16 caracteres e 2 linhas. Lembrando que o primeiro elemento é o elemento 00, ou seja, linha 0 e coluna 0, e à medida que eu caminho para a direita, então eu estou na coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, e embaixo eu estou na coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, e por aí vai. Então, é dessa forma que eu configuro aqui o argumento do meu set cursor. Bom, pessoal, a aplicação de hoje foi bastante simples. Era só para mostrar como que funciona e como que nós programamos um display LCD com o Arduino. E através aí dessa biblioteca a gente pode perceber que fica bastante fácil o manejo aí, a manipulação desse tipo de hardware. Bom, até uma próxima e não deixem de acompanhar o nosso canal.